É, meu amigo, chegou o dia que eu vou dar a versão do que eu mesmo falei. Muito louco, né? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área, convidando você a não fazer nada. Esses dias alguém falou, a Formiga voltou a pedir like, não sei o quê. Eu faço no final do vídeo, né? E ali, tipo, faz se quiser também. Se quiser se inscrever, também se não quiser, dane-se. Vem no vídeo, já tá bom demais. Ó, rapaz, eu mal voltei de férias, já virou matéria, né? Manchete e tal. E às vezes a gente esquece como a internet é muito doida e aí, sei lá, também talvez eu esqueça que eu trabalho numa emissora e que as coisas que a gente fala acaba que repercute por aí, por mais que eu acho que é dar muita moral para uma opinião simples assim. O que que aconteceu? A gente estava no De Placa essa semana, mais conhecido como segunda-feira, e a gente estava falando da estreia do Flamengo, excelente, por sinal, fiz vídeo sobre isso aqui, e o Gerson fez um grande jogo, né? Acertou 100% dos passes. E aí a gente estava falando de várias paradas, primeiro se o Gerson tinha ou não funcionado na Europa, se ele foi bem ou se ele foi mal. Eu lembro de ter falado aqui sobre o retorno dele, né? O título do vídeo até ser feliz ou ter razão. E talvez tenha ficado entendido ali que eu achei que o Gerson foi mal na Europa. Eu acho que ele não deu o passo seguinte que a gente esperava. E aí, pelo status de craque que ele tem aqui, com razão, porque é um jogador diferente para a função, é muito bonito de ver o Gerson jogar, extremamente elegante, assim. É um prazer de ver o Gerson jogar e exercer a função dele. Ao ir para a Europa, e ele nem foi com 100% de certeza, né? Foi muito uma questão de oportunidade para o Olympique, para o Flamengo, ia ser bom para todo mundo financeiramente e tal. Mas eu, no lugar do Gerson, não tinha nem ido. Eu não teria aberto mão daquilo que e do que essa geração vive no Flamengo. Eu acho que quem está ali vivendo o que essa galera do Flamengo está vivendo não precisa sair para lugar nenhum. É muito especial o que esse pessoal está vivendo. Então, eu nem teria ido. À época eu lembro de ter falado sobre. Mas a gente analisando assim o status de craque que o Gerson tinha aqui, talvez a gente esperasse que o Olympique fosse um passo para algo maior depois. E isso não aconteceu. O Gerson teve momentos bons no Olympique e acabou depois com troca de treinador e tal, a coisa não andou. Mas até com o próprio Sampaoli, eh, houve em alguns momentos oscilação. E por incrível que pareça, o melhor momento dele e a melhor temporada dele em gols, que foi 21-22, o Gerson jogou fora da função que nós aqui no Brasil aprendemos a admirá-lo fazendo, né? De segundo homem, um cara mais de meio campo. Ele estava muito mais próximo do ataque no Olympique. E foi bem nesse papel, por mais que aqui a gente não entendesse que esse é o melhor Gerson. Mas mesmo assim, ele meteu lá 11 gols, mais as assistências e tal. E aí é curioso, né, que assim, o melhor desempenho do Gerson na Europa tenha sido fora do lugar que aqui a gente entende que ele é o melhor. Mas isto posto, ele volta para o Brasil e é ótimo para o Flamengo. E acho que é ótimo para ele também. E ficou essa discussão, funcionou, não funcionou, papapá e tal. E não sei em que momento caiu na história a gente começar a falar do Andreas Pereira, que está muito bem no Fulham, por exemplo. E aí eu falei algo que para mim não é novidade, porque quando o Andreas foi contratado, e o impacto dele inicial foi de suprir a ausência do Gerson, eu já tinha dito que eu achava o Andrés um jogador com mais ferramentas, entregando mais funções, mais dinâmico que o Gerson. Foi isso. E aí a gente acabou falando sobre isso de novo e virou manchete, assim, repercutiu e no Twitter e não sei o quê. E assim, eu não achei nenhum absurdo o que foi falado, até porque eu já falei lá atrás, quando o Andrés foi contratado. Mas enfim, foi bater no terra. Acho o Andrés Pereira mais jogador que Gerson, de jornalistas sobre ex-meia do Flamengo. E aí, enfim, eu virei pauta do dia para a noite. Mas beleza, tá tudo certo. Fui bater no lance. O lance fez até arte, ó, botou minha carinha ali. Como jogador de futebol, eu acho o Andrés Pereira mais jogador que o Gerson. Andrés Pereira executa mais coisas que o Gerson, mais papéis, né? O Andrés já foi cai dos dois lados, já foi meia de ligação, pode ser segundo homem. Eu acho o Andrés mais dinâmico nesse aspecto. Até porque ele foi forjado num ambiente, ele foi produzido num ambiente em que essa polivalência é mais exigida. O Gerson nasce no futebol brasileiro de um jeito e acho que se lapida bem na Europa, inclusive de outro jeito. E no Brasil vira essa sumidade com razão
num outro papel, né, no papel de segundo homem de meio campo e tal. Inclusive no jogo contra a Portuguesa, né, na estreia do time titular do Flamengo no Carioca, ele faz um papel ali de saída a 3, indo buscá-la, sendo o primeiro homem na saída de bola em vários momentos, o que é excelente para o Gerson, que é um ótimo passador. Para deixar claro, eu acho o Gerson aqui com status de craque com razão. Eu só acho que o Andreas te entrega mais coisas. Eu acho, por exemplo, o 1 contra 1 do Andreas mais dinâmico, mais fluido. A finalização do Andreas, para mim, ela é melhor. Passador, acho que os dois são bons passadores, mas o Gerson entrega mais segurança, talvez, é, no controle de bola, no jogo de costas. Acho que para fazer uma saída, por exemplo, lá atrás, né, para fazer essa primeira saída, para receber o jogo de costas, eu acho que o Gerson é mais seguro nesse aspecto. E ele é um cara extremamente confiante, né? Fantástico de arranque, de recuperação e tal. Mas, no geral, é isso. Eu não acho um absurdo a comparação e entendo quem prefere o Gerson. Essa comparação ela não é de Flamengo. Isso não tem comparação. No Flamengo, ninguém está discutindo. O Gerson é 1 milhão de vezes à frente do Andrés. O debate aqui era como imagine um jogador de videogame, né? As valências do jogador, as características. Eu acho que o Andrés tem um pouco mais. Só isso. E aí, talvez, o final da frase, a carreira da Europa fala por si, foi o que pegou, porque aí começaram a dizer, que carreira na Europa? Ah, porque o André não sei o quê, o André fracassou, o André nunca foi firme em lugar nenhum. E aí começou essa comparação, a torcida do Flamengo tem um apreço enorme pelo Gerson, com razão, e obviamente procurou os motivos para olhar para o final da frase e desqualificar todo o resto que foi falado. E quando a gente está falando de carreira aqui, na verdade a gente está falando de bagagem, né? De bagagem, de utilização, né, de temporadas. O Andrés nunca foi uma sumidade na Europa, mas ele já teve sequência no Valência, no United, pô, agora está tendo no Fulham, teve momentos na Lazio e tudo. Ele interessou ao mercado europeu de uma forma que o Gerson não interessou. É só esse o ponto. O Andrés também não foi nenhuma prateleira A ou B da Europa, não. Isso não foi dito no debate que durou, sei lá, 40 minutos. E aí, sei lá, pegaram 15 segundos e virou isso aí. Mas eu não sabia que o que eu falava ia gerar pauta, né? Mas enfim, gerou. Tem até aqui, foi pro onde é que é isso aqui? O pessoal do Mundo Rubro-Negro também fez lá. Comentarista surpreende e afirma que Andrés Pereira é melhor que o Gerson. Na verdade, assim, não surpreende, porque eu já falei isso. Só que, não sei, por alguma razão, não cagaram para isso que foi falado lá atrás. Mas quando o Andrés foi contratado e o começo dele foi muito bom no Flamengo, eu falei, cara, tá suprida a ausência do Gerson e acho que inclusive com um a mais, né, em termos de dinâmica e tal, muito rapidamente. Eu lembro do Gerson ter feito, acho que 7 gols pelo Flamengo, o Andrés rápido chegou a 5, por exemplo. Eu até fiz um texto, o Andrés é a resposta, né, falando da questão do nível europeu para o nível do futebol brasileiro, né? A gente tá falando de um jogador mediano lá que teve uma carreira, um olhar mediano na Europa e chegou aqui e estava muito confortável. Só que a final da Libertadores muda completamente a percepção do Andrés Pereira. E eu entendo, tá? Mudar. Não, eu acho que é cruel, mas eu entendo e não estou aqui para ficar controlando o sentimento do torcedor. E a discussão, ela nunca foi sobre quem representa o que para o Flamengo. Isso não tem debate. Essa discussão, ela tá, não existe no Flamengo. Quem jogou mais ou quem é melhor para o Flamengo. Essa discussão, ela não existe. Aqui era uma discussão do todo no bolo, quem é mais jogador? Quem você acha que tem mais características? Só isso. Eu acho o Andrés. Mas tá tudo certo achar o Gerson, que é muito bom. E, de novo, no Brasil tem status de craque, porque, inclusive, é até mais bonito ver o Gerson jogar do que o Andrés. Né? O Gerson é esguio, elegante e tal, sabe? Tem aquele controle ali. É isso. Eu só acho que o Andrés preenche mais o campo ali, é mais dinâmico, é mais rápido, né, é mais fluido o jogo com ele, ele vai, acho que chega com mais conforto próximo da área, só isso. O ponto é só esse. Por mais que lembremos, a melhor versão do Gerson no Olympique era um Gerson próximo ao gol que entregou 11 gols em uma temporada, coisa, por exemplo, que o Andrés nunca fez. O Andrés não tem temporadas de 11 gols na carreira. Então a questão é só essa, né? Espero que esteja esclarecido. Mas faz parte do trabalho, não estou reclamando, tá tudo certo. Pô, até participar do programa do Flamengo eu participei para falar sobre o assunto. E eu não tinha a menor ideia que isso tinha, pô, repercutiu, até porque assim, cara, é uma frase dentro de um programa de 1 hora e meia.
Pô, sei lá, assim, eu não tenho essa relevância, entendeu, para virar matéria, manchete, mas enfim, já que criou-se esse burburinho, eu deixo registrado em vídeo aqui o que exatamente eu penso sobre este tema. Então, qualquer pessoa que estiver puta com o assunto, ou concordar ou discordar, vem aqui neste vídeo e vê o que eu acho sobre isso, beleza? Aí aproveita você que tá puto ou que tá feliz, se inscreve aí, ou então se quiser tá puto, dá um dislike também, não tem problema nenhum. Pode dar, que o engajamento funciona do mesmo jeito. Valeu? É nóis. Eu só um ponto aqui. Esse, porque tem uma das matérias aí que fala, porque o jornalista é conhecido na internet por algumas análises polêmicas. Eu tenho um questionamento em relação a isso, porque às vezes você bater de frente com uma verdade estabelecida ali, parece polêmico, mas eu não acho que seja polêmico, até porque, assim, eu não falo coisas olhando para isso, entendeu. Por mais que o programa lá na TNT chame-se Polêmicas Vazias, é muito mais uma ironia para mostrar que eu não vou mudar o mundo com aqueles argumentos ali, mas eu gosto de contrapor algumas situações, mostrando o meu ponto de vista, que é genuíno, eu não estou jogando confete em situações que eu não acredito só para, repercutir, porque isso não vai mudar o meu salário no final do mês, não muda em nada mudaria se eu estivesse fazendo por engajamento, aí isso ia me incomodar, porque isso não faz parte de mim, assim. Acho que quem acompanha ou me acompanha há mais tempo, talvez perceba. Eu não tenho esse perfil. Então o que eu falo ali, eu acredito genuinamente. E às vezes me incomoda algumas verdades repetidas, e você não questionar. E quando questiona, parece polêmico, né? Porque tá todo mundo falando a mesma coisa. E no colégio tinha muito isso, assim, tava todo mundo falando uma parada. Eu vou dar um exemplo aqui. No colégio, as aulas de biologia, o professor, na época ainda, nos anos 90, ali, 80, 90, a galera falava: ah, não, porque os animais são irracionais, não sei o que e tal. E aí eu sempre questionava, falava: "Cara, como assim? O que que a gente está levando em consideração que seja o raciocínio?" Porque os animais eles se comunicam, eles claramente têm uma resposta, eles sofrem. Hoje já não trata-se mais assim. O que que é o raciocínio? É o raciocínio lógico de fazer conta, de escrever? Realmente eles não fazem. Mas você vai achar que tudo ali é instinto? Não é, pô, né. Quem cria qualquer bicho de estimação, porra, percebe, né. Hoje os estudos aí mostram a golfinho altamente inteligente, polvo e outros animais e tal. Então, eu questionava, isso era ser polêmico? Talvez vissem assim, mas eu estava só incomodado com uma coisa que eu queria questionar. Outra, por exemplo, o professor de matemática, eu lembro, chamava Rabin, o nome dele era alguma coisa Rabin, não é parente do Fábio Rabin. E aí ele falava que entre 0 e 1 existe infinitos números. Realmente, do ponto de vista matemático, existe. Você vai ficar dividindo os números ali, ele não vai acabar nunca. Só que eu falava para ele: "Professor, semanticamente, algo que você determina o início e o fim não é infinito". E aí ficou uma discussão bizarra durante um maior tempão. "Pô, isso é ser polêmico?" Cara, se isso é ser polêmico, beleza, eu não acho que eu não estou tratando de um tema sensível, tocando numa ferida, eu simplesmente estava fazendo um questionamento de uma verdade que foi dita ali, que eu entendia que tinha pontos a esclarecer, só isso. Então eu não me vejo assim, mas se tem gente que vê, beleza. Eu só não vou não questionar algo quando eu discordo, simples assim. Beleza? Se você gostou disso aí, dê o seu like, se não gostou, pode dar o dislike. Se isso é polêmico, foda-se.